Prazer, eu vou receber aqui o ministro Tarcísio Freitas. Eu achava que o ministro estava brigado comigo, não queria nunca mais falar comigo. Eu que defendo o ministro pra caramba, gosto demais do ministro e acho que se entrar para a política definitivamente vai ser um grande quadro político, porque é um dos brasileiros que gostam de você, de verdade, né? Tem tanta gente da política que não está nem aí com você, mas o ministro não. Eu ia ficar muito chateado se o ministro nunca mais quisesse falar comigo, porque eu gosto dele pra caramba. Tem gente que até torço para não me atender, mas o ministro não. Outro dia eu liguei errado para um cara, aí o cara falou assim: ô Datena, você ligou errado. Eu falei: pô, mas é muito melhor eu ligar errado para você do que ligar querendo para outras pessoas que eu não quero ligar e que eu tenho que ligar. Aí o cara morreu de rir. Assim é o caso com o ministro. Ministro, espero que o senhor esteja bem. Como vai o senhor, ministro? Datena, bem, e é sempre um prazer falar contigo. Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que você faz, né, como comunicador, como brasileiro, como cidadão, sempre trazendo pontos relevantes. Às vezes a agenda nos atropela, a gente se perde, e até fica em falta, né, com os amigos, com as pessoas que a gente tem consideração e admira, mas é bom estar aqui de novo. E obrigado pela consideração de sempre. Saiba que é recíproco. Entre amigos não há conta corrente. O grande detalhe é o seguinte, ministro: o senhor está no olho do furacão, né? Porque tem greve de caminhoneiro prevista aí. Existe possibilidade dessa greve não acontecer, ministro, do senhor convencer? Se tem um sujeito capaz de convencer os caminhoneiros a não entrar em greve, é o senhor. Tem alguma reunião marcada, alguma probabilidade de que a greve não aconteça, seja evitada? Porque vai ser um caos para o Brasil. Nós temos safra aí a ser plantada. Já pensou se de repente os caminhoneiros pararem? A safra vai começar agora, né? Então seria um caos se os caminhoneiros parassem. Olha, Datena, a gente sempre trabalha para evitar a greve. Desde 2019, a gente tem construído uma agenda de diálogo com os caminhoneiros. E tudo aquilo que houve de avanço no setor foi a partir do diálogo e sem a necessidade de paralisação. Nós mudamos a regra de pesagem, por exemplo, que trazia aí punições excessivas, abusivas, para questões que o caminhoneiro não tinha governança, principalmente aquele transportador do granel. Isso foi fruto de acerto, de diálogo. Nós incorporamos os pontos de parada e descanso como obrigação das concessionárias. Então, a partir do leilão da BR-153, lá que liga Anápolis à Aliança do Tocantins, a gente colocou esses pontos obrigatórios. Na Dutra, que a gente vai fazer na sexta-feira, tem posto de parada e descanso obrigatório. Inclusive, na Dutra, nessa ligação Rio-São Paulo, nós vamos ter 35% de redução de tarifa esperado. Firmamos o acordo com a Confederação Nacional do Transporte Autônomo, né, para ver aí uma série de serviços que vão ser prestados ao caminhoneiro. Estendemos o prazo da carteira de motorista, estamos regulamentando a questão do quarto eixo. Enfim, tudo aquilo que foi construído na base do diálogo. A gente sabe que o caminhoneiro enfrenta uma situação difícil, principalmente pela questão da alta do combustível. Não é o caminhoneiro, na verdade, é o brasileiro. Isso está interferindo na vida de todos os brasileiros. Os brasileiros estão sentindo aí perda de poder aquisitivo por causa disso. Só que não existe solução fácil para problema complexo. Os problemas complexos têm soluções complexas. O combustível subiu no mundo inteiro. E isso é um reflexo da pandemia. Tem uma corrida por bens de produção, isso pressionou o setor de energia, o mundo inteiro demandou mais combustível, o preço do barril disparou no mercado internacional, o Brasil vem importando derivados, e a gente vem pensando justamente o que a gente pode fazer para ajudar. Já se pensou em fundo estabilizador, já se pensou na mudança da regra de cobrança do ICMS. Agora, a coisa fundamental nós precisamos organizar a categoria, e eu tenho sido até muito firme com eles quando eu falo isso, porque se o caminhoneiro não se organizar e aprender a cobrar o valor justo, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver no mercado. Nós temos algumas classes de caminhoneiro que têm menos dificuldade para manter um bom frete, porque tem mais poder de barganha e se organizarem e aprenderam a cobrar o valor justo. É o caso dos cegonheiros, é o caso dos tanqueiros, é o caso daqueles caminhoneiros que trabalham direto para armadores. Esses não têm muita dificuldade com o valor de frete, porque eles aprenderam a cobrar o valor justo.
Agora, às vezes, o problema é o caminhoneiro quer cobrar um valor, o companheiro do lado vai lá e topa fazer um valor muito mais baixo e eles mesmos acabam destruindo o valor de frete. Então a gente precisa aprender a organizar a categoria e esse é um exercício que a gente ainda não conseguiu fazer, não soube fazer, para que eles saibam cobrar o valor justo, que preço de diesel não deveria ser problema. Por exemplo, se a farinha de trigo sobe no mercado, o padeiro vai lá e aumenta o pão francês. E o da esquina também aumenta, o da outra rua aumenta. Agora, quando o diesel sobe, o caminhoneiro tem dificuldade de repassar isso para o seu custo. Muitas vezes o embarcador tem um aumento de preço de frete, porque aquilo foi cobrado do transportador, mas esse aumento não chega na ponta da linha. Então, eles estão sem poder de barganha para negociar isso com seus contratantes. E é isso que a gente já precisa mostrar para eles, para que eles aprendam a fazer. Que eles se organizem, que eles trabalhem em cooperativa, para que eles aumentem o seu poder de barganha, de influência sobre os seus contratantes, para que eles possam ter fretes mais justos. É claro que se o preço for padrão, o cara vai ter que pagar o preço padrão, como já das categorias citadas. Mas não há dificuldade hoje em conseguir o frete pelo estado da economia brasileira e pelas empresas que contratam esse frete estarem em dificuldade? O senhor não acha que tem gente que não consegue pagar mesmo esse frete? Nós temos uma questão de excesso de oferta hoje também. Então, o que acontece? O embarcador muitas vezes contrata um transporte por um preço que é bom, o frete é bem adequado, depois aquilo vai para uma empresa de transporte, a empresa de transporte não consegue fazer o transporte todo, ela começa a contratar agregados, começa a contratar autônomos, e às vezes o autônomo que é abordado chega e diz o seguinte: não, olha, para fazer seu frete, eu cobro R$9.000, que é o que eu preciso para cobrir meus custos, comprar o combustível, reservar alguma coisa para manutenção do equipamento, para substituição dele no futuro. E aí chega outro e diz: não, eu vou fazer por R$4.500. O contratante, e como tem muita oferta no mercado, o contratante vai lá e vai contratar aquele de R$4.500, mas aquele cara de R$4.500 mal vai conseguir pagar o diesel. E essa maturidade, né, a gente não está conseguindo passar para a categoria. Então tem uma questão aí de formação também, de treinamento, de conscientização, que é um trabalho mais de base que a gente precisa fazer, para que todos tenham a noção, vem cá, como é que eu tenho que montar meu preço, para que eu possa sobreviver. Tem uma coisa curiosa, por exemplo, está sobrando vaga nas empresas de transporte para caminhoneiro, que são caras que vão receber 4, 5 mil, e tem autônomo que não está conseguindo manter seu caminhão. Né? Então, existe uma lógica, um aprendizado aí de cobrança de frete, de negociação de preço, que precisa ser passado para que eles tenham chance de trabalhar valores mais justos. Eu fico fazendo reflexões, às vezes, né? Se chegou lá atrás numa solução de piso mínimo. Eu acho que isso foi ruim para a categoria. No final das contas, nivelou por baixo. No passado, tinha uma tabela de referência de uma associação, que era a NTC, que era um valor cheio, então eles não conseguiam chegar no valor da tabela da NTC, mas trabalhavam em valores maiores do que esse piso mínimo que está hoje, né, e que se tornou obrigatório. Então são reflexões que a gente faz, eu fico o tempo todo pensando aqui, o que a gente pode fazer para tentar ajudar e temos que conversar com a categoria para ver se a gente chega num bom caminho. Eu imagino. É possível a criação desse fundo que parece que funcionava lá atrás no governo Fernando Henrique e depois foi sendo descaracterizado esse fundo e o preço do combustível não era indexado ao dólar como é hoje. É possível a criação desse fundo? Há a possibilidade da criação desse fundo para desatrelar o dólar ao preço do combustível, que seria melhor para os caminhoneiros, mas para todo mundo que tem que botar combustível no carro, seja gasolina ou álcool, né? É uma questão que está sendo estudada pelo Ministério da Economia com o Ministério de Minas e Energia. Eu acho que eles estão lá debruçados, fazendo várias contas, vários exercícios. De fato, o Brasil virou exportador de petróleo, então como o petróleo subiu, ele está ganhando mais em royalties e participações especiais, mas é importador de derivado, e o derivado está chegando aqui cada vez mais caro. A grande questão é a sustentabilidade financeira desse fundo. É quanto a gente teria que ter de aporte no fundo de largada para fazer essa compensação, que eu tenho que compensar
o valor da Petrobras, para que ela possa manter o equilíbrio financeiro dela, praticando lá o preço internacional, a paridade internacional, mas com um valor sendo disponibilizado para mercado aqui mais baixo, e os importadores, que os importadores também têm que ter a mesma vantagem para trazer o combustível de fora, porque se o valor fica muito defasado, os importadores não trazem, a gente vai começar a ter problema de desabastecimento. E a grande dúvida é quanto tem que ter de capital e se a gente consegue manter a sustentabilidade desse fundo. Alguns países utilizam, mas vários países já fracassaram, já tiveram problemas com fundos semelhantes, por isso que também não é uma solução simples, né? Não é algo complexo. Queria pedir ao João e ao Ricardo que separassem mensagens de caminhoneiros. A que tiver ofensa não dá para publicar, né? A gente tem que só publicar quem tem interesse em resolver a situação. A gente não está em momento de ódio nem de discórdia, né? Você pode até discordar do outro, mas jamais ter ódio pelo outro. Aí vira guerra, e a gente não quer guerra, estamos tentando paz. País mergulhado em tantas diferenças, em tantos problemas. Ontem a gente via gente comendo do lixo. Então nós precisamos de paz para tentar sair dessa situação caótica e não de guerra. Então mensagens, por favor, mensagens que você tenha a sua dúvida. O ministro é a melhor pessoa para esclarecer, mas sem ofensa. Coisa com ofensa não dá para publicar. De jeito nenhum, jamais eu faria isso. Seria uma descortesia da minha parte e só farei perguntas do ouvinte se o ministro assim liberar, porque não estava combinado com ele. Serão 3 ou 4 perguntas no máximo que o ministro tem agenda. Ministro, eu já disse, o senhor, se existe alguém que pode impedir essa greve, não é que o senhor tenha a responsabilidade mas por ser o principal interlocutor com a classe, o senhor é a pessoa indicada no governo para impedir essa greve do dia 1º, que seria desastrosa. O Brasil não pode parar, como parou no governo Temer, foi uma calamidade, só que agora a gente está vivendo dentro de outra calamidade, que é a pandemia. Os nossos mortos que a gente chora, os nossos feridos que a gente recuperou com sequelas, mas a nossa economia está realmente muito mal, com uma economia global e até pior, com milhares de desempregados. Como eu disse, a safra de verão começa a ser plantada agora. E o nosso agronegócio é fundamental na nossa balança comercial. E não só o agronegócio, mas caminhoneiro parando afeta tudo. O senhor tem mantido contato com os caminhoneiros e até que ponto esses contatos podem dizer ao senhor que é possível evitar a greve do dia 1º? Olha, tenho mantido contatos, eu mantenho contato todos os dias, né, com uma série de lideranças. A gente tem que entender que é uma categoria muito difusa, né, então é difícil, tem uma questão de representatividade aí que é difícil de entender, a gente mesmo aqui tem dificuldade. Então muita gente que às vezes chama um movimento e que às vezes até tem muito espaço, né, não tem representatividade, não consegue agregar a categoria como um todo. Muita gente confia no diálogo, então é importante ressaltar isso. Existe uma confiança no diálogo muito grande. Então, às vezes tem um suposto líder de algum lugar que está dizendo que vai parar, a gente conversa com outro que está trabalhando, que diz que não vai parar, que na região dele não vai parar. Então, tem vários casos assim. Não é o primeiro movimento que a gente enfrenta, é bom lembrar que a gente está indo para a 16ª tentativa de paralisação desde 2019, né? Então foram várias, a gente não está passando isso pela primeira vez. Todas as outras 15 nós conseguimos evitar, e evitamos na base da conversa, na base do entendimento. A gente tenta sempre construir um caminho, ninguém é dono da verdade, a gente comete erros, tenta acertar, tenta corrigir, às vezes erra numa abordagem, acerta na outra, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas também, mas a gente sempre tem conseguido construir o diálogo, a gente consegue muitas vezes mostrar, olha, tem um caminho aqui, e o mais importante, a gente mostra que nós estamos sempre aptos para discutir soluções, que sejam viáveis também, porque não adianta também vir para a mesa com coisas que não vão funcionar, porque já foi feito isso no passado, se enganou a categoria, se colocou coisa na mesa que não aconteceu, e às vezes a gente tem uma abordagem um pouco mais dura,
mas é uma abordagem realista. A gente mostra as coisas como elas são. E principalmente mostrando para eles que é o seguinte, se eles não se organizarem, se eles não aprenderem a ter um pensamento um pouco mais empresarial na questão do transporte, na gerência do seu negócio, o seu negócio é o caminhão, eles vão ter dificuldade. Então, esse pensamento é importante, né? Então, se a gente pensar... eu acho que hoje todo mundo já percebeu que aquele movimento que houve lá em 2018 não deu certo, que tiveram lá grandes promessas que não se configuraram e que, no final das contas, afastaram trabalho, porque empresas buscaram a verticalização, empresas contrataram caminhão, empresas de transporte ficaram mais fortes, ganharam escala, passaram para o mercado uma noção de maior confiança, de maior confiabilidade, de continuidade e regularidade de prestação de serviços, e os autônomos acabaram perdendo espaço, perdendo trabalho. Então, no final das contas, foi uma categoria que saiu enfraquecida do movimento de 2018 e não fortalecida. Então, a gente precisa ter uma abordagem diferente para resolver os problemas complexos do setor de transporte. O documento de transporte eletrônico, por exemplo, vai ser uma revolução, que vai eliminar intermediários. É algo que vai levar tempo para pegar e ser completamente difundido? Vai. Mas o que a gente está fazendo é mudança estrutural. São mudanças pensando no longo prazo. Aí sim, nós estamos falando das mudanças que vão transformar o setor. O cara tem que tomar cuidado para não ser manipulado nem por essas lideranças difusas, que às vezes ninguém nem nunca ouviu falar e aparece numa rede social, e nem por patrão, né? O tal de lockout que de 2018 se atribuiu muito à greve de patrão. E quem saiu fortalecido foi patrão, foram as grandes empresas. E o autônomo se complicou cada vez mais. Então o cara tem que tomar cuidado para não ser enganado por isso. É por isso que eu gosto de conversar com o senhor, porque o senhor dialoga com os caminhoneiros. O senhor não fecha a porta, pelo contrário. O senhor tem a sua porta sempre aberta, é por isso que eu acredito que se tem alguém para evitar um movimento maior, esse alguém é o senhor. Mas por essas lideranças difusas, por esse descontentamento com o preço de combustível, o senhor acha que pelo menos algum movimento fragmentado deve surgir no dia 1º, ministro, pelas informações que o senhor tem? Olha, Datena, é possível, mas a gente não acredita em nada de grande porte. Ontem nós tivemos uma reunião muito interessante com tanqueiros, né, com a turma que faz o transporte de combustíveis nas principais bases do Brasil. Saímos absolutamente confiantes, muito tranquilos da não adesão deles, né? Então isso é importante para o abastecimento de combustíveis. A gente vai ter conversas também ao longo do dia de hoje, do dia de amanhã, com lideranças importantes de vários setores expressivos, e sempre tentando a construção da solução. Então, eu estou bastante confiante que a gente vai passar por esse movimento, né? Vai ser similar ao de fevereiro, né? Em fevereiro a gente teve algumas ações isoladas que foram rapidamente contornadas, surge um ponto, a gente vai lá, negocia, libera, e foi assim, e a gente não vai ter, tenho certeza que a gente não vai ter transtornos para a sociedade, nós vamos continuar caminhando. A Petrobras emitiu um comunicado que talvez não entregue o volume de combustíveis necessário para o próximo mês. Há risco de desabastecimento de combustível, ministro? Não, acho que não, entendo que não, até porque, como tem havido aí o acompanhamento dos preços internacionais, isso deixa o importador também trabalhar, porque se a Petrobras não acompanha, o importador fica sem condição de competir e deixa de importar. Aí sim nós teríamos o risco de desabastecimento. Mas não é o que está acontecendo e eu não creio em desabastecimento, não. A prática não é desse governo só, mas de todos os governos brasileiros que antecederam a esse, né? É uma sucessão de erros que tornou o Estado muito inchado. Até arrecada muito, mas gasta errado e tem muita coisa que podia já ser privatizado, né? Já que não há reforma administrativa, a privatização é importante em alguns setores em que o governo gasta e não precisava gastar. E pode até arrecadar com esses setores. No que tange a privatização, o senhor tem alguma novidade, ministro? Olha, eu acho que nós temos boas notícias para dar.
como eu falo sempre, Datena, a gente está plantando o futuro, né? Então, uma situação de crise que a gente está vivendo, a gente enxerga oportunidade. E às vezes as pessoas não percebem o que está sendo plantado, mas vai ser colhido lá na frente. Eu acho que lá na frente as pessoas vão se lembrar do que está sendo feito agora. Só para você ter ideia, desde 2019 até aqui, o programa de parceria de investimento já fez 115 leilões. Isso representa, se nós somarmos todos os setores, 550 bilhões de reais de investimentos contratados. Nós, aqui no Ministério da Infraestrutura, fizemos 74 leilões, né, com 80 bilhões de reais de investimento contratado, e nós temos uma agenda intensa daqui até o final do ano, em termos de leilões de infraestrutura. Dia 29, sexta-feira, a gente vai fazer o leilão da Nova Dutra, é o maior leilão rodoviário da história em termos de investimento contratado, a gente está falando de praticamente 15 bilhões de reais, vamos ter a redução de tarifa de pedágio do Rio para São Paulo, uma redução esperada de 35%, teremos a duplicação do Rio de Janeiro para Angra dos Reis, porque a gente incorporou a Rio Santos, né, até Ubatuba, a adequação de capacidade até Ubatuba. No dia 4 de novembro, a gente tem o leilão do 5G, são 40 bilhões de investimento em telecomunicações. Tenho certeza que isso vai ter impacto no setor de saúde, no setor de educação, com essa democratização do acesso à internet para todo o Brasil. No caso das rodovias federais, por exemplo, nós teremos 4G em todas as rodovias, então vai acabar aquele negócio do cara ficar sem sinal em rodovia. Aí nós teremos leilão de terminais portuários no dia 5 de novembro, no dia 19 de novembro nós temos mais terminais, então são 9 terminais nesses 2 leilões, incluindo o maior leilão de arrendamento portuário da história, que vão ser os terminais de líquidos da área da Lamoa, no Porto de Santos. No dia 20 de dezembro a gente tem um leilão da rodovia 381 Minas, que é aquela ligação de Belo Horizonte para Governador Valadares, tem uma relevância social imensa, que é uma rodovia que faz muitas vítimas, e a duplicação lá vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a história de famílias. Nós teremos também 3 blocos de saneamento em dezembro, 2 em Alagoas e 1 no Rio de Janeiro. O leilão dos campos de CEP e Atapu, que vai ser o segundo maior leilão de óleo e gás da história. Leilões de linha de transmissão. Então, a gente tem 100 bi de investimentos que serão contratados até dezembro. E no início do ano que vem, a gente já começa com a 7ª rodada de aeroportos, incluindo Congonhas e Santos Dumont, com o bloco de rodovias do Paraná, que representa 44 bi de investimentos, são 3.300 quilômetros de leilões. A primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser a da Docas do Espírito Santo, e a gente se preparando aí para fazer a privatização de Santos, a documentação para consulta pública, para o debate com a sociedade, a gente solta agora em dezembro, ou final de novembro, e ano que vem a gente faz essa privatização de Santos. Teremos a privatização da Eletrobras, que eu estou confiante que vai ser um grande sucesso, e aí nós vamos contratando mais investimento e tornando o Estado mais apto para os desafios econômicos, menos vulneráveis às questões fiscais, e tenho certeza que a gente está plantando uma estrada que vai fazer com que o Brasil vire um canteiro de obras lá em 24, 25, 26. Então o Brasil está armado realmente, está projetado para dar um grande salto com o que está sendo plantado agora, mas vai ser colhido aí alguns anos na frente. Olha, essa pergunta me foi enviada, né? Há muito tempo que eu estou ensaiando entrar na política. Nem seria interessante nem entrevistar o senhor, nem muita gente que eu tenho entrevistado aqui, porque pode ser adversário político nas próximas eleições, né? Mas eu sou muito mais jornalista do que político e por isso muitas vezes eu até desisti da política, porque eu insisto em ser jornalista, amo a minha profissão, fiquei muito honrado quando a minha profissão ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma jornalista brilhante, um jornalista brilhante, resistentes e fantásticos, né? Eu acho que a imprensa brasileira é maravilhosa, é uma das melhores do mundo, provou isso várias vezes, então eu sou muito mais jornalista do que político, né? Não era interessante eu estar ouvindo o Tarcísio aqui, como eu já ouvi muita gente que poderia ser meu adversário na campanha. Mas como é bom você ouvir um cara desse aí, como é bom, o cara passa, primeiro, esperança, que é o que a gente ultimamente não tem ouvido falar. Uma tranquilidade enorme, não ofende ninguém, dialoga com todo mundo. É isso que nós estamos precisando no Brasil. A gente não precisa dessa estupidez de polarização. Vou votar naquele porque eu não gosto desse aqui, ou voto ou o contrário. A gente precisa de gente como o Tarcísio, que fala com tranquilidade, que resolve as coisas
com firmeza, mas com tranquilidade, que abre sempre espaço do diálogo. E quando você sai da entrevista com o Tarcísio, você sai mais esperançoso do que entrou. Nós estamos precisando de gente assim na vida pública. Gente que leu o Tarcísio. Ah, é interessante eu fazer esse comentário? Claro que não, mas seria injusto se eu não fizesse. Então a próxima pergunta que está aqui teria que ser precedida disso. O senhor está pretendendo mesmo concorrer ao governo de São Paulo ou algum cargo público? É a pergunta que tem na pauta, mas eu adaptei para fazer essa introdução, porque eu votaria no senhor, porque eu gostaria de políticos como o senhor, assim, sabe? Que dão esperança, que dão tranquilidade e que não precisam ofender ninguém para mostrar aquilo que você quer fazer ou que está fazendo. Que vem com palavras de paz no momento de uma guerra absoluta. Isso não interessa a ninguém. O Brasil está arrebentado, está no chão. Não é com briga, com ódio que a gente vai botar o Brasil em pé de novo, não. Então é sempre bom ouvir o senhor. O senhor tem interesse algum cargo público disputado aqui em São Paulo ou em qualquer lugar, ministro? Primeiro, Datena, eu fico extremamente feliz com as suas palavras. Eu acho que se você está sendo lembrado para a política o tempo todo, é porque as pessoas veem em você credibilidade, veem confiança e você construiu uma trajetória de respeito, né, e que dá para as pessoas também esperança. E quando você fala isso para mim, eu fico muito feliz, muito motivado e muito honrado, muito grato. Eu acho que a mesma divisão que você tem na questão do jornalismo versus política, eu tenho também na questão técnica, engenharia versus política, né? Eu também fico dividido. Tenho uma responsabilidade grande, que é tocar esse programa de concessão até o ano que vem, e a gente tem feito rodadas agora com os investidores lá no exterior para mostrar que o calendário eleitoral não vai interferir no nosso planejamento. E a boa notícia é que o investidor está muito atento ao que está acontecendo no Brasil. Então, se engana quem pensa que esses investidores não virão para os leilões. Eles virão, eles estarão presentes. O pessoal está estudando muito Congonhas, está estudando muito Santos Dumont, está estudando muito Porto de Santos, está estudando muito rodovias do Paraná. Então, nós teremos aí está estudando muito Eletrobras, está estudando muito saneamento. Saneamento é uma nova fronteira que se abriu, é um novo Eldorado de investimento, e investimentos que vão transformar as vidas, que nesse primeiro momento vão mexer muito com a construção civil, que a gente está falando de centenas de bilhões de reais que vão ser contratados, mas que depois vão melhorar a qualidade ambiental das cidades e vão descomprimir os serviços de saúde. Olha o que aconteceu na SEDAI, 40 bilhões de investimento no Rio de Janeiro, né, que estão uns 30 contratados, mais aquilo que virou outorga. Então, é lógico que entrar para a vida pública ou pela via da política também é algo que a gente pensa com carinho, porque é uma chance, também uma oportunidade de contribuir. É algo que no momento oportuno eu vou discutir com o presidente, né, para ver de que maneira eu posso ajudar no projeto dele, porque eu tenho uma lealdade muito grande ao presidente, por tudo que ele fez também por mim, por toda a confiança que ele depositou, pela liberdade que ele nos deu de montar a equipe, pelo incentivo que ele nos deu, pela orientação segura e que está se traduzindo em resultados no nosso campo, e ele sempre nos prestigiou muito. Então, eu não vou fazer nada também sem estar muito alinhado com ele, né? Então, não estamos fechando nenhuma porta, mas muito focados no trabalho que a gente vai fazer. Então, meu foco hoje é tentar dar uma solução aí para essa questão de caminhoneiro, é fazer os leilões, é continuar entregando obras, e é nessa linha que a gente está indo. Eu faço votos que o senhor venha para a política definitivamente, para um cargo que disputar, seja executivo ou qualquer outro cargo. A gente precisa de gente boa na política. Independente da ideologia, nós temos que reconstruir o país, nós precisamos de gente de bem. Porque quando gente de bem não entra na política, o mal ocupa esse cargo, já dizia o Platão lá atrás. Tem 3 perguntas de ouvinte, não sei se vai dar para responder. O senhor pode responder rápido, porque a sua agenda está muito apertada. Vamos então à primeira pergunta, por gentileza, o Ricardo. Bom dia, Datena. Bom dia, ministro Tarcísio. É Wagner, caminhoneiro de Cubatão. A minha dúvida, Datena, é se nesse leilão da Nova Dutra, se está inclusa a duplicação da Serra das Araras. Trecho ali muito complicado. Será que o ministro pode responder? Excelente pergunta. Está incluso sim. A gente vai ter um investimento importante na Serra das Araras. A gente vai construir uma nova descida da serra, isso vai ser importante para a segurança.
gente vai ter 4 faixas subindo, 4 faixas descendo, isso vai melhorar a fluidez, né? A gente vai acertar a questão geométrica para que a gente consiga operar até com uma velocidade de diretriz maior e com muito mais segurança. Então, investimento dos mais importantes que estarão previstos nessa concessão. A pergunta do ouvinte é sempre a mais importante, porque o cara entende do que está fazendo e falando e perguntando, é sempre a melhor. Vamos ver a próxima. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom, ministro, nós sabemos que a Petrobras tem papel fundamental nessa questão dos caminhoneiros e do povo brasileiro. Falar em privatizá-la é entregá-la ao capital internacional, o que garante que o custo do combustível será mais barato quando essa política de cobrar em dólar o que se produz aqui no Brasil continuará e ainda mais agressiva. É Márcio da Praia Grande. Bom, Márcio, eu acho que é uma excelente pergunta, é um debate que a sociedade vai ter que se fazer, né? Acho que a Petrobras teve uma relevância estratégica grande, a gente tem que debater agora quais são os melhores caminhos para a gente ter aqui mais investimento e mais competição. Observe que a gente produz combustível, produz óleo diesel aqui, a gente extrai petróleo, né, exporta petróleo, mas a gente está importando derivados. A gente, ao longo do tempo, a própria Petrobras foi perdendo capacidade de investimento e deixou de fazer investimento por uma série de razões. A gente viu o que aconteceu com a empresa no passado, quanto ela foi, né, atacada, e ela deixou de fazer investimentos importantes em refino. Nós perdemos a capacidade de refinar, de importar derivados, e isso está nos trazendo uma vulnerabilidade grande perante o mercado internacional. Eu fico me perguntando aqui como seria se a gente tivesse 6, 7, 8 empresas diferentes atuando aí no setor, competindo, com várias empresas também fazendo investimento em refino, se a gente não aumentaria muito a oferta e o mercado acabaria não trazendo ou não proporcionando preços melhores. Isso é uma conversa que eu tenho hoje, por exemplo, com os caminhoneiros, e muitos caminhoneiros já entendem que esse é um caminho possível. Então, eu acho que a sociedade ela vai concluir qual é o melhor caminho no futuro, né? Então, talvez a realidade se imponha. Bom, a última pergunta ao ministro, lembrando que todas as outras perguntas que aqui estão, a Giovana vai encaminhar à assessoria do ministro, que vai dar uma olhada nas perguntas de todos vocês que representam essa classe fundamental, que é a classe dos caminhoneiros. Então vamos à última pergunta, por gentileza. Bom dia, ministro, que é o Edinaldo Xavier aqui do Porto de Santos. Uma pergunta, essa concessão aí da STS-10, as pessoas que trabalham lá nesses terminais vão ser reaproveitadas nessas novas empresas? Tem um projeto para isso? Ou vai gerar desemprego para esses funcionários? Essa é a nossa dúvida aqui. Obrigado. Não, eu acho que não tem como gerar desemprego. Pelo contrário, a gente deve ter todo mundo absorvido e mais empregos sendo gerados. O leilão do STS-10 é um leilão grande, de grande porte, de um terminal de contêineres na área do Sabuó. Então, a gente, no final das contas, vai pegar a área que hoje é do Ecoporto, mais a área adjacente, e teremos um terminal de contêineres de escala para um porto que vai se tornar o maior hub de contêineres da América Latina e vai entrar definitivamente na rota do comércio internacional, na rota de contêineres. A gente vai ficar lá vai ser mais um terminal de grande porte. A gente já tem lá o terminal da Santos Brasil, o terminal da Deep World, o terminal da BTP, e a gente vai ter o STS-10 sendo um grande terminal de contêiner, com uma grande área. É importante a gente tenha terminais novos com escala. Observe que hoje a gente tem um terminal lá que é pequeno, inadequado para a movimentação de contêiner, e que acabou sendo transformado ou movimentando outros tipos de carga, pela falta de escala. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, no curto prazo, muito investimento. Vai ser um arrendamento de grande porte e que vai demandar muito investimento, né? Berço, pátio, aprofundamento. Agora, na sequência, a gente vai ter ali forte operação de contêiner. O porto está sendo adaptado já para receber navios de maior porte, navios 366, e pode ser que logo na sequência a gente comece a receber navios de 400.
Na concessão do Porto de Santos, a gente está prevendo o aprofundamento do canal, é um dos investimentos mais importantes. Então, nós temos uma categoria de investimento aí grande em acesso, ferroviário e rodoviário, e outra que é aprofundamento de canal, saindo de um canal de 15 para 17 metros, e isso vai tornar o Porto de Santos um grande hub. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é mais emprego, é emprego na veia o que vai ser feito. Não é o contrário, é muito mais emprego que a gente vai gerar. Ministro, um prazer enorme recebê-lo. A porta está sempre aberta. Se precisar usar a gente como interlocutor com os caminhoneiros, nós estamos aqui. Eles confiam muito no senhor e eu espero que, através do diálogo, da paz, da tranquilidade, a gente evite essa greve nacional, que seria muito ruim para o Brasil no momento em que a gente está precisando recuperar as nossas forças, principalmente na economia, uma categoria que é fundamental nessa recuperação. Se parar agora, vai ser muito ruim. Prazer em ouvi-lo. Estamos aqui à sua disposição e dos caminhoneiros também a qualquer momento. Abraço grande, um ótimo dia, saúde ao senhor, a toda a família e continue do jeito que o senhor continua tratando as pessoas, que é um jeito muito legal, muito bacana, é o jeito que tem que ser. A gente só recupera o Brasil na base do diálogo, da conversa e da misericórdia e do amor. O ódio não leva a lado nenhum. Abraço grande ao senhor, ministro. Um grande abraço da Atena, obrigado pela oportunidade, obrigado por disponibilizar esse espaço, é sempre um prazer falar contigo. A gente tem um maior respeito, uma admiração e você já é nosso convidado para o leilão de sexta-feira, né? Se tiver um espaçozinho na agenda, sexta-feira à tarde, para ir na Bolsa de Valores lá, vai ser uma alegria, uma honra muito grande contar com sua presença lá. E obrigado aí por nos ajudar nessa interlocução. Conte sempre conosco, né? E que você também tenha aí um bom dia, uma boa semana. E obrigado por tudo, por toda a consideração.